Boas-vindas a esta análise do sumário executivo do projeto OmniCloud. Aqui, a gente vai mergulhar fundo num mapa fascinante que propõe um verdadeiro salto evolutivo no setor de telecomunicações. É a chance perfeita para entender de perto como uma operação que já é super consolidada no mercado está planejando construir sua própria tecnologia. O objetivo? Escapar daquelas amarras clássicas do mercado atual e, claro, alavancar a inovação de um jeito bem prático e direto. E para estruturar a nossa exploração de hoje, nós vamos passar por 5 pontos centrais. Primeiro, vamos conhecer o perfil de quem propõe o projeto. Segundo, entender o tal do gesso tecnológico. Terceiro, ver a solução focada no ecossistema próprio. Depois, analisar a validação real de mercado. E, por fim, projetar o futuro dessa iniciativa no IFCE. Então, começando pelo nosso ponto número 1, o perfil do proponente, focando na liderança e na experiência por trás da ideia. A grande força motriz por trás de tudo isso é o Mark Monteiro Melo, o atual CEO da OmniCloud e da SoloVoIP. E olha, a bagagem aqui não é brincadeira, viu? São impressionantes 25 anos de estrada. A jornada começou lá atrás em 97, na época da antiga TFC, que a gente conhece hoje como IFSC. Passado o suporte técnico básico nos anos 90 para hoje, comandar operações super críticas na era da nuvem, bom, isso definitivamente constrói um alicerce extremamente robusto para qualquer planejamento tecnológico atual. E isso nos leva direto ao ponto 2 da nossa análise, o gesso tecnológico. Mas afinal, qual é exatamente o problema atual? O documento traz uma metáfora simplesmente brilhante e muito poderosa para definir a dor central do projeto, o gesso tecnológico. Hoje, a operação depende daquelas soluções terceiras já bem consolidadas, tipo o Next Billing e o Chatmix. O grande X da questão é que, embora sejam plataformas robustas, elas são arquiteturas legadas. Isso significa que elas acabam bloqueando atualizações mais ágeis e praticamente impedem qualquer personalização mais profunda. Sabe aquela sensação de tentar correr uma maratona com a perna engessada? Pois é, a estrutura até te mantém de pé, mas a agilidade para inovar fica completamente sacrificada. Agora vamos ao ponto 3, a solução. É a construção de um ecossistema próprio envolvendo Cloud PBX e Omnichannel. É exatamente aqui que acontece o grande salto evolutivo desse modelo de negócio, o verdadeiro pulo do gato. A ideia central é deixar para trás aquela limitação chata de ser apenas um implementador de sistemas de terceiros, que vive refém de restrições arquiteturais dos outros. O pivô estratégico da OmniCloud é assumir a posição de detentora da tecnologia. Essa mudança não é pouca coisa. Ela devolve o controle total da operação para dentro de casa, trazendo um nível de flexibilidade que não existia antes, principalmente através do uso de APIs próprios. E a sustentação desse novo ecossistema se apoia em 3 pilares integrados que são fortíssimos. Primeiro, a base de tudo, uma plataforma nativa e modular desenvolvida absolutamente do zero para cortar de vez essas dependências. Em cima dessa base, injeta-se a inteligência artificial generativa, mas não é IA só por ter, é para automatizar fluxos de atendimento que são realmente complexos. E amarrando esse pacote todo, entra o terceiro pilar, uma arquitetura 100% aberta, baseada em APIs e webhooks, garantindo que qualquer mínima etapa da comunicação possa ser customizada do jeito que for necessário. Avançando para o ponto 4 da nossa jornada, validação real de mercado, ou seja, a tração que já existe hoje. Dezenas. É bem importante notar essa palavra porque ela muda o jogo todo. O projeto faz questão de sublinhar um fato que é vital. A OmniCloud não é, de jeito nenhum, só uma ideia bonita no papel. Nós estamos falando de uma base operacional bem sólida que já está rodando, com dezenas de clientes ativos e ramais funcionando a todo vapor no dia a dia. E por que isso importa tanto? Porque muda completamente a perspectiva de risco do projeto. O desenvolvimento dessa nova tecnologia não é uma aposta feita no escuro num mercado desconhecido. Longe disso. É, na verdade, a evolução natural de uma operação que já fatura e que já tem sua demanda real validada na rua. O objetivo desse movimento gigantesco é pura e simplesmente conquistar a independência tecnológica para, aí sim, destravar um ganho massivo de escala. E assim chegamos ao nosso quinto e último ponto, o futuro no IFCE, detalhando qual é o grande objetivo dessa incubação. A execução dessa transformação toda já tem até endereço certo, o campus Maracanaú do IFCE. Mas como é que isso vai rolar na prática? Bom, o processo começa usando de forma bem estratégica o ambiente de Deep Tech lá da instituição para focar pesadíssimo em pesquisa e desenvolvimento. É exatamente essa imersão que vai fornecer a base para a transição definitiva para o status de detentor de tecnologia própria.
E o passo final dessa escalada é lançar no mercado uma inovação que seja verdadeiramente disruptiva, com foco enorme em entregar uma experiência de usuário e uma eficiência técnica tão absurdamente superiores que vão acabar tornando os sistemas legados atuais completamente obsoletos. Então, depois de dissecar toda essa estrutura, fica no ar uma provocação essencial para a gente refletir sobre o futuro dessa indústria. O que realmente acontece com o mercado estabelecido quando um operador experiente decide quebrar o seu próprio gesto tecnológico e passa a construir com as próprias mãos um futuro impulsionado por inteligência artificial? É um movimento audacioso, sem dúvida, e que sugere que ser dono da própria tecnologia repensa a base, a fundação mesma dos serviços críticos. Agora, resta acompanhar de perto o impacto gigantesco que essas inovações ainda vão trazer.